Quem a convidou? Ouvi o sussurro atravessar a recepção do casamento como uma faca. Fingi não notar enquanto ajustava meu vestido valentino, aquele que custava mais que o salário mensal do meu ex-namorado. Sorri para mim mesma ao sentir o peso dos olhares chocados me perseguindo pelo chão de mármore. 7 anos antes, aquela mesma voz me dissera: não sou boa o suficiente, não sou boa o suficiente para o filho precioso deles, não sou boa o suficiente para o prestigioso nome da família deles, não sou boa o suficiente para sentar à mesa de jantar deles. Mas hoje eu não era apenas boa o suficiente, eu era melhor. Querida, o champanhe não é nem de longe tão bom quanto o nosso, sussurrou meu marido Thomas em meu ouvido, com a mão possessivamente pousada na minha lombar. Aos 45 anos, ele era 15 anos mais velho que eu, distinguido pelo cabelo grisalho e pela postura confiante de um homem com uma fortuna de 9 dígitos. O mesmo homem que assinava os contra-cheques do meu ex-namorado, ou pelo menos assinava. Ainda me lembro do momento exato em que tudo desmoronou. Eu tinha 22 anos, trabalhando em 3 empregos para me sustentar na faculdade de administração. Meu apartamento era uma caixa de sapatos na pior parte da cidade, mas eu o mantinha impecável. Eu estava namorando o Ryan há quase 2 anos. O Ryan, o cara de ouro, com seu fundo fiduciário e seu escritório de canto prometido pelo papai. Naquela noite, preparei o jantar com as compras que havia planejado cuidadosamente. Até gastei uma garrafa de vinho que custou mais do que eu normalmente me permitia. Tinha uma novidade. Tinha sido aceito para um estágio que poderia mudar tudo para nós. A batida na minha porta veio às 19h38. Não era a batida habitual do Ryan. Desta vez foi mais brusca, mais deliberada. Precisamos conversar, disse ele, sem nem olhar para o jantar que eu tinha preparado. Seus olhos mal encontraram os meus. Isso não está mais funcionando. O que não é? Perguntei, ainda segurando a garrafa de vinho que estava prestes a abrir. Isso. Nós. Meus pais. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo perfeitamente arrumado. Eles deixaram claro que minha posição na empresa depende de certas expectativas. Meu estômago embrulhou. Que expectativas? Você não é exatamente o que eles tinham em mente para mim, Olivia. Você precisa entender que preciso manter uma certa imagem. Meu pai me apresentou a Catherine Williams. O pai dela está no conselho. Coloquei o vinho na mesa lentamente. Então, estou sendo substituído porque sou pobre? Não seja dramática. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de compatibilidade, histórico, conexões. Você cresceu em um parque de trailers. Você serve mesas. Meus colegas começaram a fazer perguntas. Seus colegas? Um som oco que surpreendeu até a mim. Ou os colegas do seu pai? O silêncio dele me disse tudo. Depois, piorou. Meus pais estão certos. Somos apenas mundos diferentes. Preciso de alguém que entenda a vida que estou construindo, alguém que não me envergonhe em eventos corporativos. Envergonhá-lo. A palavra ecoou na minha mente como um tapa. Você deveria ficar com a oportunidade de estágio, acrescentou ele, como se estivesse oferecendo caridade. Mas saiba que eu falei bem de você. Sem isso, com a sua experiência, você provavelmente nem teria sido considerado. Fiquei ali paralisada enquanto ele explicava como tudo pelo que eu tinha trabalhado era, na verdade, obra dele, como minhas conquistas eram meramente sua generosidade, como meus sonhos eram fofos, mas irrealistas. Quando ele foi embora, nem olhou para o jantar esfriando na minha mesa de segunda mão. 3 dias depois, eu o vi em um restaurante com uma mulher loira usando pérolas. Sua mãe também estava lá, radiante de aprovação. Eles estavam rindo, eu estava invisível, carregando bandejas para a mesa ao lado deles. Ryan me viu, eu sei que ele viu, mas ele se virou, fingindo que eu era apenas mais um garçom sem nome. Naquela noite, chorei até que meu corpo não tivesse mais nada para dar. Então, acordei às 5 horas da manhã para o meu turno da manhã, fui para a aula, trabalhei no meu trabalho da noite e adormeci com meu livro ainda aberto. Mas algo havia mudado, uma semente havia sido plantada, não de vingança, ainda não, mas de uma determinação tão feroz que me assustou. Eu nunca mais me sentiria tão pequena. Parei de medir o sucesso pelos padrões de Ryan.
Parei de me importar em impressionar pessoas que jamais enxergariam além de onde eu vim. Em vez disso, concentrei-me em me tornar alguém que elas não pudessem ignorar. E agora, 7 anos depois, lá estava eu, entrando na recepção do casamento de Ryan como esposa do chefe dele. Não apenas a esposa do chefe, na verdade. Desde ontem, eu era nova diretora executiva de aquisições da Blackidge Enterprises, a empresa com a qual a família de Ryan vinha tentando desesperadamente fazer parceria há anos. Você está pronta? Perguntou Thomas, apertando minha mão gentilmente. Ele sabia de tudo, minha história com Ryan, a humilhação, a dor. Ele sabia que aquele momento significava mais para mim do que eu conseguia expressar. Sorri, sentindo o peso dos brincos de diamante que Thomas me dera no nosso aniversário. Estou pronta há 7 anos. Aproximamo-nos dos noivos, que recebiam os convidados perto de uma escultura de gelo com cisnes entrelaçados. O sorriso de Ryan congelou quando me viu. A taça de champanhe em sua mão inclinou-se perigosamente. Parabéns, eu disse, estendendo a mão para sua noiva, uma mulher que se parecia com sua mãe em quase todos os aspectos. Sou Olivia Richards, esposa de Thomas, desde ontem, a nova diretora de aquisições da Blackridge. O copo na mão de Ryan se estilhaçou. A expressão no rosto de Ryan valeu cada lágrima que eu já havia derramado por ele. Sua nova noiva, Catherine, filha do membro do conselho por quem ele me substituiu, olhou de nós dois com uma compreensão crescente. Olivia. Ryan gaguejou. Eu não sabia que você e Thomas se conheciam. O riso de Thomas era caloroso, mas carregava um fio de aço. Conheceram. Minha esposa é a mente mais brilhante que já conheci nos negócios. Encontrei-a analisando tendências de mercado que todo o meu departamento de pesquisa havia ignorado. Casei-me com ela 1 ano depois. A melhor decisão da minha vida, profissional e pessoalmente. Observei os olhos de Ryan se voltarem nervosamente para o pai, do outro lado da sala. O homem mais velho já se aproximava de nós, o alarme evidente em sua postura rígida. Senhor Richards. O pai de Ryan estendeu a mão para meu marido. Que prazer inesperado. Não sabíamos que o senhor viria. Decisão de última hora, respondeu Thomas, suavemente. Mencionei uma antiga ligação com a família quando recebi o convite de Ryan para toda a empresa. Achei que deveríamos prestar nossas homenagens. O pai de Ryan havia falecido. Eu sabia porque o convite havia sido enviado a todos os funcionários da Blackridge. Como um gesto de poder, Ryan exibindo suas conexões familiares. Ele não tinha como saber que eu estava casada com o CEO. Como você conheceu meu filho? Catherine me perguntou diretamente, com a voz rouca de desconfiança. Antes que eu pudesse responder, Ryan me interrompeu. Conhecimento de faculdade, muito breve. Senti uma pontada familiar no estômago, a mesma sensação que tive todos aqueles anos atrás, quando ele me apagou da vida dele. Mas, desta vez, eu tinha poder próprio. Na verdade, eu disse, sorrindo, Ryan e eu namoramos por quase 2 anos. Ele foi meu primeiro relacionamento sério. A maquiagem impecável de Catherine não conseguiu esconder seu choque. O pai de Ryan tossiu na mão. Isso foi há uma vida, disse Ryan rapidamente, antes que eu realmente entendesse o que queria em um parceiro. Assenti. É verdade, você deixou bem claro que não queria alguém que tivesse crescido em um parque de trailers, trabalhado em 3 empregos para pagar a faculdade e que pudesse te envergonhar em eventos corporativos. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Os olhos de Catherine se arregalaram enquanto ela olhava para o novo marido. Você nunca me disse que namorou alguém de... Ela parou de falar, incapaz até de dizer. Não foi nada sério, insistiu Ryan. Sério o suficiente para você ter vindo ao funeral da minha mãe, eu disse baixinho. Sério o suficiente para termos conversado sobre morar juntos. O pai de Ryan pigarreou. Talvez este não seja o local apropriado para... Concordo plenamente, interrompi suavemente. Estamos aqui para celebrar, não para desenterrar a história antiga. Embora eu esteja curioso, Sr. Henderson, o senhor já contou ao seu filho que abordou Thomas sobre uma possível fusão no ano passado? O rosto do homem mais velho endureceu. Assuntos de negócios não são conversas apropriadas para casamentos, minha querida. Thomas sorriu. Não, mas o timing é tudo, não é?
É fascinante que o casamento do Ryan tenha sido marcado apenas 3 semanas antes da votação do conselho sobre potenciais aquisições. Ryan olhou entre o pai e o meu marido, confuso. Ele não fazia ideia de que seu próprio casamento estava sendo usado como manobra comercial, uma proposta suave para o CEO da Blackridge pelas redes sociais. Não entendo, disse Catherine, segurando sua taça de champanhe com a mão perfeitamente cuidada. Ryan disse que sua empresa estava ansiosa para fazer uma parceria com a Henderson Industries. Thomas ergueu uma sobrancelha. Foi isso que ele disse. A orquestra começou a tocar mais alto, sinalizando que a primeira dança se aproximava. A mãe de Ryan apareceu, seu rosto uma máscara de elegância social sob evidente tensão. O fotógrafo quer a família, disse ela, e então congelou ao me ver. O reconhecimento brilhou em seus olhos. Ela se lembrou da pobre menina que não era boa o suficiente para o filho. Olivia, ela conseguiu dizer, com um sorriso tão forçado que parecia doloroso. Que surpresa, senhora Henderson. Assenti. Que bom te ver de novo. Eu estava contando a Catherine como Ryan e eu éramos próximos antes de ele terminar. Você se lembra que estava preocupada com o meu passado. Antecedentes afetando as perspectivas de carreira dele. O rosto dela corou. Tenho certeza de que não entendo o que você quer dizer. Você estava certa sobre uma coisa. Continuei, o passado importa em certos círculos. É por isso que Thomas e eu éramos tão cuidadosos ao selecionar alvos de aquisição para Blackridge. Não gostaríamos de nos integrar a uma empresa que valoriza a aparência em detrimento da substância. A implicação pairava no ar. O pai de Ryan de repente pareceu doente. Se nos derem licença, disse a mãe de Ryan, secamente, a primeira dança está prestes a começar. Enquanto se afastavam, captei fragmentos de seus sussurros acalorados. Catherine exigia respostas de Ryan. Seu pai o repreendia em tom áspero. Era tudo o que você esperava? Perguntou Thomas baixinho, com a mão quente nas minhas costas. Observei Ryan discutindo com sua noiva em vez de se preparar para a primeira dança. Vi o pai dele digitando freneticamente no celular, sem dúvida convocando uma reunião de emergência com a diretoria. Não tudo, eu disse, mas é um começo. O que nenhum deles sabia era que o negócio da família, aquele que me considerará indigno, já estava na minha mira. Eu não era apenas a esposa do Thomas ou a ex do Ryan. Eu era arquiteta da ruína deles, e vinha planejando tudo metodicamente há anos. Eu já havia entregado meu coração ao Ryan. Ele o considerará inútil por causa da minha origem. Agora eu estava prestes a tomar tudo o que a família dele havia construído, e não precisaria derramar uma única lágrima para isso. Conheci Thomas Richards 3 anos depois que Ryan partiu meu coração. Naquela época, eu não servia mais mesas. Eu havia me formado com honras e conseguido um cargo de nível básico em uma empresa de análise financeira. Nada prestigioso, mas foi um pontapé inicial. O que ninguém sabia era o quão obsessivamente eu havia estudado a Henderson Industries desde a noite em que Ryan saiu da minha vida. Eu conhecia seus fornecedores, suas fraquezas, suas posições superalavancadas. Eu entendia suas vulnerabilidades de mercado melhor do que o próprio conselho. Quando minha empresa foi contratada para fornecer uma pequena análise de mercado para Blackridge Enterprises, vi minha oportunidade. Em vez de entregar o mínimo exigido pelo contrato, passei 3 semanas sem dormir criando uma análise abrangente que incluía uma estratégia detalhada para a aquisição de 3 empresas de médio porte, uma das quais era uma fornecedora-chave da Henderson Industries. O analista sênior tentou levar o crédito pelo meu trabalho, mas eu já havia previsto essa atitude e incorporado minha assinatura digital à modelagem de dados. Quando o próprio Thomas Richards ligou para discutir as anomalias que havia notado no relatório, eu estava pronto. Sua modelagem previu o colapso do terceiro trimestre 3 meses antes de acontecer, disse ele, me observando por cima de sua enorme mesa. Ninguém mais previu isso. O sistema de gestão de estoque deles tem falhas fatais, expliquei, mas essa nem é a maior vulnerabilidade deles. Ele se inclinou para frente. Qual é o plano de sucessão deles? A empresa da família Henderson é liderada por Alan Henderson, mas seu filho Ryan não é competente o suficiente para assumir. O conselho sabe disso. O mercado sente. Mas eles estão presos à sucessão pela dinâmica familiar. A sobrancelha de Thomas se ergueu.
Você parece ter uma visão particular da Henderson Industries. Encontrei seu olhar firmemente. Minha missão é entender as fraquezas. O que começou como respeito profissional evoluiu gradualmente para algo mais. Thomas era brilhante, motivado e, ao contrário de Ryan, valorizava a substância em vez da aparência. Ele não se importava que eu tivesse vindo do nada. Ele se importava que eu pudesse enxergar padrões que outros não percebiam. Quando ele me pediu em casamento, 2 anos depois, não se tratava apenas de amor. Era uma parceria em todos os sentidos. Quero você na minha equipe executiva, disse ele depois de colocar o anel no meu dedo. Não porque você vai ser minha esposa, mas porque é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Recusei inicialmente. Sabe o que vão dizer? Que eu dormi até chegar ao topo. Ele riu. Deixe-os. Enquanto eles fofocam, nós vamos adquirir as empresas deles. Mas eu tinha um plano próprio, um plano que exigia paciência. Quero merecê-lo, disse a ele. Quero uma posição que ninguém possa questionar. Então, fui subindo na hierarquia, assumindo cargos sob diferentes executivos, usando meu nome de solteira, construindo uma reputação que não tinha nada a ver com ser esposa de Thomas. Enquanto isso, continuei coletando informações sobre a Henderson Industries. Descobri que o pai de Ryan havia cometido um erro crítico 3 anos antes, alavancando a empresa excessivamente para adquirir uma fábrica em Singapura que agora operava com prejuízo. Eles mantinham as aparências, mas a empresa estava perdendo dinheiro. Mais importante ainda, descobri que Ryan havia sido promovido a CFO apesar de estar lamentavelmente despreparado para o cargo. Nepotismo clássico que estava levando a empresa a ainda mais problemas. 6 meses atrás, o pai de Ryan fez sua primeira tentativa de aproximação com a Blackhead, sugerindo uma parceria estratégica. O que ele realmente queria era uma injeção de capital disfarçada de fusão. Thomas reconheceu o desespero na proposta e recusou. Então veio o convite de casamento de Ryan, enviado a todos os funcionários da Blackhead, incluindo Thomas. Um lembrete nada sutil dos laços sociais que a família Henderson ainda mantinha. Eles estão ficando desesperados, disse Thomas, mostrando-me o convite. Aproveitando o casamento de Ryan como uma oportunidade de networking, estudei o cartão grosso creme com relevo dourado. Vamos. Thomas arqueou uma sobrancelha. Quer ir ao casamento do seu ex-namorado? Quero ver a cara deles quando perceberem quem eu me tornei. O que não contei a Thomas foi que eu já tinha colocado as peças finais em movimento. 3 dias antes do casamento, apresentei minha estratégia de aquisição ao conselho da Blackhead. Uma estratégia que incluía comprar dívidas da Henderson Industries de vários credores, o que nos daria o controle acionário sem o conhecimento da família. O conselho aprovou por unanimidade. Thomas assinou os papéis imediatamente, embora me lançasse um olhar cúmplice. Isso parece pessoal, disse ele calmamente após a reunião. Negócios são sempre pessoais, respondi. Você me ensinou isso. Na noite anterior ao casamento, Thomas me surpreendeu com a notícia da minha promoção a diretora executiva de aquisições. O conselho insistiu. Ele disse, sua estratégia foi impecável. Aceitei com um sorriso, sabendo que meu primeiro ato oficial seria desmantelar a Henderson Industries e vender seus ativos para concorrentes, todos, exceto a fábrica original que o avô de Ryan havia construído, que eu planejava transformar em moradias populares para famílias trabalhadoras que tentavam escapar da pobreza. Enquanto Ryan e Catherine se preparavam para cortar o bolo de casamento, pedi licença para fazer um telefonema. Executem a fase 2, disse a nossa equipe jurídica. Transfira imediatamente toda a dívida para nossa subsidiária em Singapura. Na segunda-feira de manhã, a Henderson Industries receberia um aviso de que seus empréstimos haviam sido integralmente quitados. Na quarta-feira, quando Ryan voltasse da lua de mel, encontraria seu escritório lotado e a segurança à espera para escoltá-lo para fora. Voltei para a recepção no momento em que o bolo estava sendo servido. O pai de Ryan me observava, com uma expressão de suspeita evidente. Está tudo bem, Olivia? Perguntou Thomas quando me juntei a ele. Sorri, aceitando um pedaço de bolo de casamento de um garçom que passava. Está tudo perfeito. Este é o dia mais doce. Dei uma mordida no bolo, caro e sem sabor, assim como o noivo.
A banda tocava um jazz lento quando o pai de Ryan nos encurralou perto da fonte de champanhe. Sua compostura habitual havia se rompido, substituída por um pânico mal contido. Thomas, disse ele, com a voz tensa, posso falar com vocês em particular? Assunto de negócios. Thomas sorriu educadamente. Alan, é o casamento do seu filho. Os negócios certamente podem esperar até segunda-feira. Receio que não, insistiu ele, lançando-me um olhar nervoso. É sobre a proposta que discutimos no mês passado. Ah, Thomas assentiu. Bem, Olivia é nossa nova diretora executiva de aquisições. Qualquer coisa que você queira discutir comigo, pode incluí-la também. O rosto de Alan Henderson empalideceu. Diretora executiva de... Desde quando? Desde ontem, respondi docemente. Minha primeira tarefa oficial foi revisar as finanças da Henderson Industries. Uma leitura fascinante. As mãos do homem mais velho tremeram ligeiramente. São confidenciais. Não para os seus credores, respondi. E a Blackridge agora detém a maior parte da dívida da sua empresa. Levei um instante para que minhas palavras fossem registradas. Quando isso aconteceu, Alan agarrou o braço de Thomas. Isso é algum tipo de piada. Garanto que não é, disse Thomas, tirando a mão do homem da manga. Talvez devêssemos continuar esta conversa na segunda-feira de manhã na Blackridge, às 9 horas. O pai de Ryan parecia prestes a entrar em colapso. Você não pode fazer isso. Essa empresa é o meu legado, o nome da minha família. Um legado construído com base na exploração de fornecedores e na valorização do pedigree em detrimento do talento, eu disse calmamente. Sim, conheço profundamente os valores da sua família, Sr. Henderson. O reconhecimento surgiu em seus olhos. Isso é sobre o Ryan, sobre ele terminar com você? Eu ri baixinho. Não, isso é sobre negócios. Sua empresa está falindo porque você colocou seu filho, um sujeito sem qualificação, no comando das finanças. Ele não entende. Sua expansão em Singapura está perdendo dinheiro. Seu plano de sucessão está derrubando o preço das suas ações. São fatos, não sentimentos. Thomas colocou a mão nas minhas costas, me apoiando. A Blackridge não toma decisões de aquisição com base em histórico pessoal. Estamos simplesmente capitalizando um ativo vulnerável. Alan Henderson não estava mais ouvindo Thomas. Seus olhos estavam fixos em mim, compreensão e fúria lutando por domínio em sua expressão. Você planejou isso, sibilou ele. Você manipulou sua entrada em Blackridge para nos destruir.